Os Guaicurus foram índios que habitaram os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e na região do Chaco paraguaio. O termo Guaicurus remete aos grupos indígenas cujas línguas pertencem à família linguística Guaicuru. A história conta que os Guaicurus eram índios bem valentes e corajosos e ficaram amplamente conhecidos como os índios cavaleiros do Pantanal, que além de cavalgarem em cavalos, eles eram bem especializados e treinados em atividades de caça. A denominação Guaicuru era utilizada originalmente pelos nativos da etnia Guarani, que nada mais era que um termo pejorativo que significa uma pessoa sarnenta, malvada ou traidora. A primeira notícia que se tem dos Guaicurus data do século XVI, proveniente de uma expedição europeia que adentrou a região do Chaco à procura de metais preciosos. No ano de 1542, o espanhol Alvar Nunes Cabeça de Vaca chegou à região de Assunção para assumir o cargo de governador da província do Rio da Prata e do Paraguai. A história conta que os guaranis, aliados dos espanhóis, exigiram que fosse feita uma guerra contra os Guaicurus, devido aos constantes ataques dos mesmos às suas roças em tempos de colheita. Após isso, as relações entre os Guaicurus e os espanhóis passaram a ser de violência constante. Eram frequentes os ataques contra a cidade de Assunção, na qual os Guaicurus tomavam frequentemente ferramentas de metal e cavalos dos espanhóis. Esses ataques acabaram gerando represália por parte dos espanhóis, que outrora acabavam perdendo muitos soldados ou capturavam e matavam Guaicurus. Diversos conflitos foram travados entre espanhóis e Guaicurus, porém nem tudo foi guerra, e houve tempos de relativa paz. Nos períodos de paz, muitos Guaicurus frequentemente se dirigiam até Assunção para fazer trocas comerciais, nas quais ofereciam peles e carnes silvestres, pescados e até mantas para os espanhóis. Entretanto, os espanhóis desconfiavam das supostas visitas dos índios Guaicurus, pois acreditavam que eles estavam apenas com o intuito de fazer novas observações e preparar futuros ataques. Com a domesticação de cavalos, os Guaicurus se tornaram exímios guerreiros temidos em todo o Pantanal e Chaco. Cavalgando pelas planícies alagadas, esses grupos indígenas possuíam um jeito muito peculiar de cavalgar, e imediatamente adotaram como arma principal a lança, que era revestida com ferro em suas pontas. Por volta do século XVIII, os Guaicurus fizeram aliança com os índios paiaguais, que eram tribos indígenas que habitavam nas regiões do Pantanal, e juntos eles realizaram diversos ataques nas proximidades dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Durante esses ataques, as tribos rivais eles levavam diversos índios como reféns. Povos como os Guanais, ancestrais dos atuais índios Terenas, tornaram-se vassalos dos Guaicurus durante muito tempo. Os Guaicurus se organizavam em uma complexa estrutura social. Os Guaicurus se organizavam em uma camada de nobres, também chamados de capitães, que eram os caciques de cada aldeia e seus parentes próximos, cujo domínio era passado de geração a geração. Logo após, na camada social, vinham os guerreiros, que ocasionalmente podiam virar capitães, sem que essa posição, no entanto, passasse de pai para filho. De acordo com os fatos históricos, por volta do século XVIII, estima-se que os Guaicurus possuíam em torno de 8.000 cavalos.
Segundo o relato do jesuíta José Sanches Labrador, que tentou evangelizá-los nessa época, relatou os guaicurus da seguinte maneira: eles conhecem as enfermidades dos cavalos melhor que as suas próprias. Em seus animais não usam selas nem estribos. Montam em pelo e com um salto apenas estão sobre eles. Dentro da hierarquia guaicuru, haviam as pessoas capturadas durante os ataques a outras tribos ou os europeus. Os cativos geralmente eram mulheres e principalmente crianças. As crianças, quando capturadas, eram criadas como guaicurus e conviviam entre as tribos. Apesar de os cativos realizarem alguns dos trabalhos mais pesados e considerados indignos, como plantar, muitos foram incorporados à sociedade guaicuru. No dia 20 de janeiro de 1678, os espanhóis obtiveram uma grande vitória contra os guaicurus, que forçou sua migração para terras mais ao norte, e no final do século XVII ocorreu uma fusão dos guaicurus com o grupo Minhaba. Em vista disso, no final do século XVIII, já não existiam mais guaicurus nas proximidades de Assunção. Por volta dos séculos XVII e XVIII, os europeus tentaram atravessar a bacia do Paraguai. Nessa ocasião, os guaicurus se aliaram aos índios paiaguais, que possuíam velozes canoas e remos que viravam lanças em suas mãos. Após uma série de conflitos que quase resultou no extermínio da expedição de Raposo Tavares, um bandeirante que tentou subir o rio Paraguai em 1648. Em 1719, Portugal e Espanha encontraram ouro na região de Cuiabá. Interessados então em estudar os limites estabelecidos entre as fronteiras, decidiram fundar um forte, conhecido como Forte de Coimbra. Após isso, os portugueses decidiram que o melhor se fazer era selar a paz com os índios guaicurus. E como uma forma de fortalecer as relações, os portugueses ofereceram roupas, alimentos e cavalos para os índios. E como uma forma de retribuição, os guaicurus ofereceram algumas mulheres para os portugueses. Entretanto, enquanto os portugueses se entretinham com as índias, os guaicurus acabaram realizando um ataque surpresa, e o que resultou na morte de 54 pessoas. Mesmo diante do trágico ataque, o governador português estava decidido a manter a paz com os guaicurus, o que resultou definitivamente no ano de 1791. Os guaicurus obtiveram sua liberdade e áreas de influência. Além disso, os índios lutaram ao lado dos portugueses e brasileiros na famosa Guerra do Paraguai. Em 1864, durante a Guerra do Paraguai, o Forte Coimbra foi invadido e, graças aos índios guaicurus que lutaram bravamente na guerra, um caos maior foi contido. Eles ajudaram a impedir o avanço das forças paraguaias. Várias tentativas de catequizarem esses grupos indígenas foram feitas pelos jesuítas, mas todas não obtiveram sucesso. Em meados do século XVIII, os guaicurus passaram a perder territórios para outros grupos étnicos nativos. Nesse contexto, houve uma redução dos saques, e a dominação que exerciam outrora entrou em declínio. Essa aí é a história dos índios guaicurus, os famosos índios cavaleiros do Pantanal.